turma, tudo bem? Vamos aqui à nossa segunda aula do bloco de Sociologia. Na aula passada, nós estávamos falando do valor da democracia e, para resumir a nossa aula, em termos bem gerais, a democracia ela pode ser vista e deve ser vista, obviamente, como uma representatividade, mas a democracia, mais do que uma representatividade, ela é um valor. E ela é um valor que aponta para uma justiça social. Se nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, não reconhecermos esse bem social, essa capacidade que nós temos enquanto cidadãos, cujo poder é inerente a nós, se nós não reconhecermos essa nossa capacidade de soberania popular, nós não vamos entender o real valor e essência da democracia, que não é esperar governantes, que não é esperar aqueles que nos representam fazer algo por nós somente, mas no primeiro momento é nos conscientizarmos de que a atividade cidadã ela é essencial. Portanto, a busca por uma justiça social ela deve partir de nós e dos nossos representantes. De nós, sobretudo à medida em que, se a nossa política ela é representativa, nós devemos cobrar dos nossos representantes a leal capacidade e a real capacidade de representar os nossos interesses não particulares, mas os nossos interesses para o bem comum. Dito isso, eu vou disponibilizar para vocês um outro vídeo da filósofa professora Marilena Chaui, falando agora sobre democracia, ok? Eu não vou passar o vídeo aqui, porque eu já fiz essa experiência e depois, na hora que vocês forem assistir essa aula gravada, o vídeo fica muito ruim, ok? Então é melhor eu passar o link para vocês e vocês assistam ao vídeo. Eu gostaria de destacar acerca do vídeo três pontos principais, que são os três pontos destacados pela professora. A democracia, ela é uma forma social ou uma forma da sociedade que melhor representa os anseios do cidadão, ok? Isto é, a raiz da palavra significa o poder e os anseios, o governo vindo do próprio ou da própria vontade popular. Dito isso, sendo a democracia um grande valor, talvez o maior bem que nós tenhamos dentro de um contexto político, a democracia é a única forma de governo que nos possibilita três grandes ações, ou que possui três grandes características, vai dizer a Marilena Chaui. A primeira delas é a capacidade de conservar e criar direitos. Dentro de um governo tirano ou despótico, monárquico, não há qualquer tipo de possibilidade do cidadão reivindicar seus direitos. A única forma de busca, luta e reivindicação dos seus direitos é a partir desse valor chamado democracia. A segunda característica destacada pela Chaui é a democracia como a única forma legítima de gerar um conflito. Quando se argumenta dentro do mundo, do campo da política, que a democracia está ligada a conflito, significa que a democracia ela é a única forma de governo capaz de proporcionar um embate entre diferentes. Isto é, a democracia, na sua essência, se ela não é, ela deveria ser o acolhimento do diferente, ok? Portanto, quando a Chaui nos recorda que a democracia ela legitima o conflito, esse conflito não é um conflito armado, esse conflito não é o conflito violento, mas é o conflito de ideias,
é o conflito que possibilita aos indivíduos tomarem noção, terem compreensão das perspectivas, seja de um lado A, seja de um lado B, e ali medir, mensurar aquilo que por vezes para ele poderia ser melhor dentro de um contexto democrático para o bem comum. Então, a segunda forma característica da democracia é a única que torna necessário e legítimo o conflito, entendendo muito bem o que é conflito. E a terceira, e não menos importante característica, a democracia é a única forma de governo que afirma a soberania popular. Ou seja, o soberano não é o governante, ou não deveria ser, mas o soberano somos nós, o próprio povo. Portanto, eu gostaria de destacar no vídeo, e vocês vão ter a oportunidade de assistir ao vídeo, essas três características. A democracia é a única capaz de conservar e criar direitos, é a única que torna legítimo um conflito legítimo, que significa não violento. Uma pensadora chamada Hannah Arendt, do século passado, ao analisar uma alemã do século passado, ao analisar a política na Grécia Antiga, a Hannah Arendt destaca justamente esse ponto. Os gregos foram capazes de superar o conflito e abrir uma nova perspectiva de tomada de decisão. Não mais o conflito enquanto violência. Os gregos foram capazes de superar a violência tão própria e tão natural naquele contexto e introduzir uma nova forma de reconhecimento político que se chamou democracia, cujo fundamento é o poder e a construção pela palavra, pelo argumento, não mais pela violência. E a terceira e última forma é a soberania popular. Nada, isto é, nenhuma outra forma de governo é capaz de ter o povo como seu soberano. Nenhuma outra forma, apenas a democracia. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês, certamente vocês já devem ter tomado nota, e agora eu vou espelhar a minha tela, já devem ter acompanhado um pouco os últimos acontecimentos. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas reportagens da semana passada que mostram, e aí eu espero que vocês tenham o mesmo entendimento, mas que mostram quanto pessoas que pedem e intervêm pedindo a volta do militarismo no Brasil parecem não ter entendido a essência da democracia. Isto é, a democracia, por mais que nós possamos e devamos, seja o nosso dever, criticar o nosso modelo ou o modo como a democracia talvez esteja sendo conduzida no nosso país, isso não nos dá o direito, em hipótese alguma, de desejar a sua eliminação. Haja vista que a única forma de governo que possibilita os maiores bens possíveis ao coletivo é a democracia. Ou seja, solicitar, pedir, manifestar, em meio a uma pandemia, diga-se de passagem, numa aglomeração, como se não bastasse pedir a volta de uma intervenção militar, não fosse como se isso não fosse uma tragédia. Em meio a uma pandemia, as pessoas negam essa pandemia. Okay? De todo modo, pedir a volta do militarismo no Brasil, especificamente, me parece ser uma negação da própria capacidade que nós deveríamos ter e temos de compreender a democracia e a essência e a real essência da democracia, isto é, democracia como justiça social. E aí eu tenho uma outra reportagem que diz, né, carreatas pelo país pedem fim do distanciamento social
intervenção militar e novo AI-5. E aí complementa, Bolsonaro participa no Distrito Federal. A gente sabe que, eu não vou entrar nessa seara e nem nessa discussão, mas a gente sabe que no Distrito Federal o presidente da República acaba participando e isso virou manchete, isso virou manchete, inclusive internacional. Né? Uma outra reportagem dirá o seguinte, só para vocês perceberem como as reportagens talvez não sejam de um veículo apenas, e o que significa dizer que não é tendencioso, ou seja, ocorreram várias veiculações acerca desse episódio. Mesmo com proibição, manifestantes pedem intervenção militar. E por fim, eu vou disponibilizar depois para vocês essas reportagens, para que vocês também possam alcançar essa discussão, aqueles que talvez estivessem fora de todo esse contexto. De todas as reportagens, talvez a mais recomendada é esta última aqui, o que é a Lei de Segurança Nacional, evocada pelo Ministério Público para pedir investigação de protestos pró-ditadura. Quer dizer, então o Ministério Público evoca uma lei, a Lei de Segurança Nacional, a fim de que ele possa investigar quem está por trás desses protestos pela volta da ditadura. Uma vez mais, eu repito, parece-me que pessoas, indivíduos que buscam a volta ou que pretendem a volta de qualquer tipo de militarização dentro da capacidade governamental ou dentro do poder governamental, parecem certamente não ter entendido a essência da democracia. Então eu peço que vocês assistam ao vídeo da Marilena Chaui para que isso se torne mais concreto ainda. Tudo bem? Eu vou gravar, para não ficar tão longo, eu vou gravar mais um vídeo para vocês, mas esse só refletindo com vocês, construindo com vocês duas questões, duas atividades, para que a gente possa pensar juntos esse cenário todo, ok? A partir de duas atividades.